Olá, meus queridos, cumprimento a todos vocês com a saudosa e preciosa graça e paz de Jesus. Todos vocês são bem-vindos ao nosso encontro, a esse momento da palavra que transforma. Hoje, nessa terça-feira, dia 14 de julho de 2020. É uma honra muito grande estar com vocês aqui para mais um encontro. Nosso desejo é que Deus possa vir de encontro à sua vida, como também à minha vida, e que Ele possa falar com o seu poder, com a sua graça, manifestar assim da sua essência em nossas vidas. Eu quero orar com você e desejar que nós tenhamos um momento abençoador nessa noite para a honra e para a glória de Jesus. Pai amado, diante da Tua presença nós estamos para mais um encontro contigo. E eu venho a Ti, ó Deus, rogar de um modo especial por a vida de cada ouvinte, de cada pessoa, ó Deus, que nos acompanha na transmissão dessa live. Que pelo Teu infinito amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor possa alcançar os seus corações, como também tem alcançado, ó Deus, o meu coração. Peço que a Tua bondade, ó Deus, seja conosco, que a Tua bênção, ó Pai, seja estendida sobre a vida de todos nós. Que o Senhor fale com a simplicidade que o Senhor tem e ao mesmo tempo com profundidade a cada alma que nos ouve nessa noite, a cada coração sedento de Ti. Que o Senhor, como nosso bom pastor, venha, ó Deus, suprir as nossas necessidades em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos chegando no final da nossa jornada do Salmo de número 23. Porém, nós vamos continuar a estudar sobre alguns princípios da palavra de Deus que são necessários para tornar a nossa vida equilibrada no mundo em que nós vivemos. Então, desafio você a continuar conosco na próxima semana para as próximas jornadas. Nós vamos continuar estudando, nós temos ainda, vamos continuar estudando sobre os 10 mandamentos, as bem-aventuranças e sobre o Pai Nosso. Portanto, é uma jornada maravilhosa da qual nós iniciamos nesse tempo, não é? Nesse momento que transforma, é um momento realmente que Deus trabalha as nossas vidas com mensagens simples, curtas, breves, mas que são mensagens que trabalham no nosso interior, gerando em nós o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional para a nossa caminhada no nosso cotidiano. Hoje nós vamos finalizar a nossa reflexão sobre os Salmos 23. Evidentemente, nós não compartilhamos tudo o que gostaríamos, mas de modo bem simples, trabalhamos cada versículo. Estamos concluindo com o versículo de número 6, a parte B, a parte final desse versículo. Parabenizo a você que esteve conosco desde o princípio, e parabenizo você também que, embora não esteve conosco desde o princípio, mas está conosco agora, nesse momento que nós estaremos finalizando a nossa jornada tão especial do momento que transforma com os Salmos 23. Lembrando que nós vamos prosseguir agora com outros textos da palavra do Senhor, não é? A partir da próxima semana você é convidado para estar conosco e também a compartilhar essas mensagens que edificam, que transformam as vidas para outras pessoas, para os seus amigos, para aquelas pessoas que você ama e até para aqueles que você não ama também. Porque as pessoas que você não ama também precisam ser transformados. E principalmente você e eu precisamos sermos transformados por essa graciosa palavra do Senhor. Vamos então recitar comigo os Salmos 23. Eu acredito absolutamente que você já memorizou esses Salmos. Ele já está aqui na sua memória e também no seu coração. Porque esses Salmos, ele nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, para que
os salmos do bom pastor, e sobretudo o bom pastor dos salmos, possa ser o seu companheiro nessa jornada transformadora dessa noite, nesse nosso encontro. Que Deus em Cristo seja contigo, que Ele seja conosco em mais essa experiência com Deus. O tema da nossa reflexão de hoje é Além do Rio. O versículo que nós estamos compartilhando aqui é a parte final, ou a parte B, do versículo 6 do Salmos 23, quando nos diz: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Meus queridos, a nossa jornada aqui nessa vida é uma jornada intensa. É como a gente colocar o pé na beira de uma grande floresta e nós temos pela frente o desafio de adentrar a essa floresta. Ali vamos encontrar com feras que nós não conhecemos, rios que nós não conhecemos, vamos ter que atravessar esses rios, e um rio, por sinal, de um modo geral, ele representa para nós um obstáculo. E o nosso grande desafio é estar atravessando esse rio. Alguns rios são pequenos, porém tremendamente perigosos devido às suas correntezas. Outros rios são imensos, são largos, águas violentas e às vezes até calmas, mas que escondem lá, debaixo dessas águas, alguns perigos. Por isso, atravessar o rio é sempre um desafio. Mas a nossa grande expectativa, quando nós chegamos à beira de um rio, é o outro lado. Há uma grande expectativa, na certeza de que aguarda-nos uma grande surpresa do outro lado. Então nós queremos a todo custo atravessar esse rio. E a nossa vida aqui, ilustrando a nossa vida aqui na face da terra, é uma jornada, é um atravessar de um rio. Onde nesse atravessar desse rio, nós encontramos desafios gigantescos. Encontramos o desafio da enfermidade, encontramos desafios da solidão, encontramos o desafio das percas emocionais, das percas muitas vezes espirituais, das percas físicas, das percas humanas, das pessoas que são nossos entes queridos, pessoas que nós amamos. Todos nós experimentamos algum tipo de perca de ordem familiar, perca das pessoas amadas, percas de pais, percas de irmãos, perca de filhos, de amigos, de primos, de parentes, perca de pessoas que nós gostamos tanto. Há também as percas financeiras. Quantas vezes nós apostamos tudo em um negócio, imaginando de que nós iríamos extrair dali um grande lucro, e diante daquela expectativa, o que nós encontramos às vezes é uma perca financeira muito grande. Perdemos propriedades, casas, terrenos, fazendas, bois, boiadas, perdemos centavos e até milhões. Isso tudo é possível nessa jornada da vida, enquanto nós estamos atravessando o rio da vida. O rio da vida é o nosso período de existência aqui, mas nós sabemos de que há algo que nos espera do outro lado. Muitas pessoas sabem, e você também já sabe o que te espera do outro lado. O que te aguarda além do rio? Vamos caminhar com esses Salmos capítulo 23, finalizando essa jornada fantástica, que eu louvo a Deus pela sua vida, que nos acompanhou a cada terça-feira, nesse encontro maravilhoso, nesse momento da palavra que transforma. Nós aprendemos até aqui que nós temos um pastor, um bom pastor, que está conosco todos os momentos da nossa vida. Nós temos um Senhor que é o nosso pastor e que não nos desampara. Ele é aquele que é capaz de nos conduzir aos pastos verdejantes, como ovelhas suas. Como o pastor conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, ele nos conduz para nos alimentar. Ele nos alimenta fisicamente, nos alimenta espiritualmente com a sua palavra, que é o pão vivo que desce do céu, e ele nos alimenta também emocionalmente, nos fazendo sentir-nos amados, acolhidos, cuidados, sustentados, amparados. Ele que tem poder para nos levar às águas tranquilas, para refrigerar nossa alma. Diante dos momentos de angústias, ele leva-nos às águas tranquilas e refrigera a nossa alma.
Ele que nos protege com o seu cajado, com o seu bordão, que nos consola, que nos conforta. Ele que nos acompanha com a sua bondade e com a sua misericórdia. Ele que preparou para nós um cálice, uma mesa preparada diante dos nossos inimigos, nos concedendo a vitória e a honra diante daqueles que muitas vezes querem nos destruir, como o próprio inimigo das nossas vidas. Deus nos tem dado vitória. O bom pastor é aquele que não nos desampara em nenhum momento. E agora, no final dessa jornada, o autor desses salmos, o salmista Davi, ele encerra com uma certeza absoluta, com uma certeza fantástica, com uma certeza de que todos nós devemos ter também. Uma certeza que tire de nós o medo, o pavor do além do rio, do além túmulo, do além da nossa morte. É a certeza de que nós habitaremos na casa do Senhor para sempre. É a certeza da eternidade. É a certeza da nossa vida no céu, além do rio azul. Eu louvo ao meu Senhor porque um dia fui alcançado com a graça da sua palavra, pelo poder salvador, como você também acredito que já foi alcançado pela palavra do Senhor. Essa palavra que traz para nós libertação, e essa palavra traz para nós a segurança em Cristo Jesus. Por isso é muito bom a gente refletir sobre a palavra do Senhor. É muito bom a gente pensar sobre tudo isso. Muitos de vocês já andaram em cidades grandes, talvez você more em uma dessas cidades. Fora do período de pandemia, o que nós observamos nessas grandes cidades, principalmente no entardecer, é o movimento das pessoas. Se você subir a um prédio e ficar da janela daquele prédio, ou então se posicionar a uma certa distância do ponto de ônibus, do terminal ali do ônibus, do coletivo, você vai observar uma correria das pessoas. Muitas pessoas saindo dos seus trabalhos e chegando então ali ao seu ponto de coletivo. Todas essas pessoas têm a mesma intenção, elas querem ir para casa. Depois de um dia laborioso, depois de atravessarem rios de dificuldades, do seu labor, ali na sua vida laboral, no seu trabalho, eles querem voltar para casa. É a hora da volta para casa, e como é bom a gente poder voltar para casa. Mas quando a gente observa essa cena, também nós vamos observar que muitas pessoas, nesse horário de voltar para casa, às vezes procuram algum lugar com um papelão para ficar debaixo dele, porque não tem uma casa para voltar. Muitas pessoas não têm um lar para onde voltar. Muitas pessoas não sabem onde irão passar a próxima noite. Privilegiados são aqueles que sabem aonde vão passar a próxima noite. Privilegiados são aqueles que têm um lar para voltar, que têm uma casa para poder voltar para ela. Como é fantástico a gente observar esses ensinamentos que a palavra do Senhor traz para as nossas vidas. Por isso, meus amados, eu convido vocês para essa jornada nessa noite, onde nós queremos aprender com o bom pastor do Salmos 23, algumas nuances para a nossa vida, algumas lições para a nossa vida cotidiana, não é? Como eu disse, todas as pessoas, o anseio delas no final do dia é voltar para casa. Não importa que tipo seja a casa, pode ser um grande palácio, pode ser um palacete, pode ser uma casa simples lá no meio do sertão, ou lá na favela da cidade, naquele bairro mais pobre, mas uma casa onde ali ele possa adentrar e dizer: esse é o meu lar, esse é o meu ambiente, esse é o lugar onde eu sinto paz, esse é o lugar onde eu posso reclinar a minha cabeça e aqui eu posso descansar. Como é maravilhoso a gente poder ter essa segurança, essa sensação de bem-estar por poder ter um lar para onde voltar. A nossa vida terrena também é assim, nós estamos aqui de passagem e nós estamos nos preparando para que um dia possamos voltar ao lar. E eu estou falando aqui, não é um lar feito de tijolo, de alvenaria, de palha ou de telha, não. Mas estou me referindo ao lar eterno, ao lar celestial. Estou falando do céu, esse lugar onde todos nós sonhamos com ele, queremos um dia estar,
E para que possamos estar lá, sabemos que um dia nós vamos morrer aqui na face da terra. Por isso a morte ela não pode provocar em nós sentimento de tanto terror, tanta angústia antecipada. Não. Evidentemente que toda morte em si ela é angustiante, mas ela não precisa ser pavorosa. Não precisa ser tão temerosa como muitas pessoas temem. Isso porque nós temos a certeza de que nós, ao partirmos desse mundo, para além do rio, nós estaremos indo para o lar celeste em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus disse no Evangelho de João, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Como é bom termos essa convicção de que o Senhor Jesus teve essa preocupação com as nossas vidas, com a minha vida. Mesmo nós aqui na face da terra, ele disse que não nos deixariam órfãos, ou seja, não nos abandonaria. O abandono provoca a solidão no coração das pessoas. E a solidão, ela provoca depressão, provoca doença da alma, as doenças emocionais que respondem no corpo físico, que nós chamamos, a medicina, a psicologia, a psicanálise chama de doenças psicossomáticas. Por isso, nós precisamos, a cada dia, enquanto aqui estamos no atravessar do rio, nós precisamos nos preparar para o além do rio, para a morada celeste, para aquela cidade celestial que o nosso Deus foi preparar para nós, lá do outro lado. Quando nós fecharmos os olhos aqui e nós acordarmos na eternidade com o Senhor, com um corpo glorificado, santificado, purificado de todo que possa ser impedimento aqui na face da terra. Que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada. Por isso, meus queridos, estejamos sempre pensando nessa questão, sobre o nosso lar além do rio, a vida além daqui, a vida após a morte, a vida além da vida terrena. Então, essa preocupação com o lar, essa busca desse lar, deve ser algo que deve estar pulsando aos nossos corações e nos preparando para o dia que o Senhor chamar. No Salmos 23, a gente observa aqui, o salmista Davi, quando escreve esses salmos, é um poderoso enlevo de fé para as nossas vidas, não é? Quando ele nos diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando Davi traz essa certeza, isso é para nós, meus irmãos, um canto suave para a nossa alma. É um canto de convicção de que há algo além daqui, há algo além do rio, há uma eternidade que nos espera e que nos aguarda, que é sonhada por a vida dos servos do Senhor. Deve ser sonhada por você e também sonhado por mim. Esse deve ser o nosso maior anseio, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Interessante que Davi deixa esse versículo para o final, a parte final desse capítulo. Ele resume toda a história do cuidado do bom pastor aqui na face da terra, ele resume toda a história do cuidado de Deus para a sua vida, para com o rebanho, e ali fazendo uma analogia com a maneira como o pastor cuida das ovelhas lá nos campos, e ele está dizendo para nós que assim é como Deus cuide de nós, as ovelhas do Senhor. E por mais que aqui nós tenhamos pastos verdejantes, por mais que aqui nós tenhamos águas tranquilas, por mais que aqui nós tenhamos refrigério no meio das angústias, por mais que aqui Ele prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos, por mais que aqui a bondade e a misericórdia do Senhor sempre está nos acompanhando, mas o bom de tudo isso é a certeza de que no final nós habitaremos, nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Que convicção fantástica era essa do salmista Davi. Traz para nós grandes ensinamentos para a nossa vida, que é também grande desafio, são grandes desafios para nós. Existe um livro chamado Peregrino. Esse livro foi produzido, inclusive tem filmes, eu recomendo você assistir, chamado O Peregrino. Foi escrito o autor chama-se João Bunyan.
E ele conta realmente a história do cristão, retrata de um modo bem fantástico e de um modo bem direto como é que é a jornada do cristão aqui na face da terra. É um filme muito interessante, um livro muito bom. Eu já li o livro, já assisti o filme, recomendo para você. Se você quer ter uma experiência de como é a jornada do cristão aqui na terra, marchando para além do rio, para o céu, marchando para a eternidade, marchando para a casa do Senhor, onde devemos habitar para sempre. E um dos personagens nesse livro que o autor denomina, chama-se Mente Fraca. E Mente Fraca é um dos trechos ali no livro onde diz que o Senhor Mente Fraca, ele fala da sua esperança de chegar ao lar celestial. E esse personagem, chamado Mente Fraca, ele diz o seguinte: mas estou resolvido a correr quando puder correr, a andar quando não puder correr, e a me arrastar quando não puder andar. Meu pensamento está fixado naquela terra que fica além do rio. Aquela terra que fica além do rio, que não tem pontes, apesar de eu ser, como você pode ver, uma mente fraca. A fixação desse Senhor mente fraca, que representa nós aqui, que somos fracos aqui na terra, na face da terra, estamos nessa caminhada para além do rio, ele tinha uma fixação de que era chegar naquela terra além do rio que não tinha ponte. E o desejo da sua alma era correr e correr para que pudesse chegar mais rápido. Ele diz: eu estou resolvido a correr. Quando não puder correr, a andar. Quando não puder andar, a me arrastar. E me arrastar quando não puder andar. O desejo dele era chegar naquela terra além do rio que não tinha ponte. Porque ali ele tinha certeza de que a sua alma encontraria descanso, não é? Apesar de sermos quem nós somos. Muitas das vezes, meus queridos, os maiores alentos para a nossa vida, nós recebemos quando nós fixamos o nosso pensamento no além, naquilo que está diante de nós, naquela terra que fica além do rio que não tem pontes. Você sabia que é por causa dessa fixação na nossa mente, dessa terra que está além do rio que não tem ponte, ou seja, o céu, a eternidade? É quando a gente pensa sobre essa morada eterna, é que nós encontramos força para viver aqui do lado de cá do rio, de onde nós estamos. É que nós encontramos força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. É que nós encontramos força para suportar as dores que nos afligem, as dores físicas, que todos nós sentimos em diferentes graus, as dores emocionais que nós sentimos e que os aparelhos clínicos são incapazes de diagnosticar, as dores espirituais, das provações, das angústias que nós sentimos na nossa jornada. Nós enfrentamos tudo isso com mais ousadia, com mais determinação e com menos sofrimento, quando nós estamos com a nossa mente fixada na terra que está além do Rio Azul. Quando nós estamos com a nossa mente fixada no céu, na eternidade, aquela morada que o Senhor foi preparar para nós. Porque a nossa vida aqui na face da terra, ela é passageira. Queiramos aceitar ou não, mas ela é passageira. Por isso nós devemos a cada dia nos preparar para a nossa jornada eterna com o Senhor. O salmista Davi, ele não tinha tanto conhecimento bíblico como nós temos hoje. O salmista Davi não teve o privilégio de ouvir ou de ver o texto sagrado que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Davi não tinha conhecimento desse texto, mas Davi tinha conhecimento do bom pastor, do Salmos 23. Davi tinha conhecimento pelo seu alto nível de intimidade que ele tinha com Deus. E isso lhe dava a certeza
de que ele, ao passar por todas as tribulações aqui na vida, finalmente ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que nós estejamos, meus queridos, a cada dia nos preparando para esse momento sublime da nossa vida. E quando nós estivermos focados na eternidade, na morada que está preparada para nós além do rio, nós vamos viver aqui com mais equilíbrio, com mais saúde física, com mais saúde emocional, com mais saúde espiritual. Porque a nossa fixação da nossa morada não está aqui, mas ela está na eternidade. O tempo aqui é curtíssimo, mas o tempo além do rio é uma eternidade. Que você e eu possamos, a cada dia, fixarmos a nossa mente naquilo que está além do rio. Que você e eu possamos, a cada dia, nos apegarmos à palavra do Senhor, e que o bom pastor possa estar nos acompanhando dia e noite, e que nós possamos desenvolver a nossa intimidade com Ele, de modo que possamos crescer espiritualmente, que possamos agarrar na sua promessa, que possamos nos preparar para esse dia maravilhoso da nossa partida desse mundo. É um momento difícil para quem fica, é um momento que muitas pessoas tentam adiar, mas para aquele que crê no Senhor, que acredita na palavra do Senhor, esse é o momento mais glorioso da experiência humana, porque é a sua passagem final para a vida eterna. É onde ele vai estar além do rio, e ali há a promessa do céu para a vida daqueles que abrirem o seu coração para o Senhor aqui na face da terra, para a vida daqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam-os diante do Senhor e que entregam suas vidas ao Senhor, aceitando-o como seu único Senhor e suficiente Salvador pessoal da sua vida. Você já fez essa decisão de vida? Se você ainda não fez, você está perdendo tempo. Eu desafio você a, nessa noite, a também se aproximar do bom pastor, a render-se a Ele, para que assim você possa ter segurança, paz e tranquilidade no seu coração, para o enfrentamento do momento final, no atravessar do rio da vida. Porque além do rio da vida, há uma morada que o Senhor foi preparar para a vida dos seus. O salmista Davi, devido ao seu íntimo conhecimento com Deus, ele escreve esse Salmos 23, descrevendo aqui aquilo que lhe dá a certeza de que no fim da sua vida, ele iria para os céus. Você já tem certeza para onde você irá no final da sua jornada? Quando para a nossa alma, é um canto de convicção de que há algo além daqui, há algo além do rio, há uma eternidade que nos espera e que nos aguarda, que é sonhada por a vida dos servos do Senhor, deve ser sonhada por você e também sonhado por mim. Esse deve ser o nosso maior anseio, habitar na casa do Senhor para todo sempre. Interessante que Davi deixa esse versículo para o final, a parte final desse capítulo. Ele resume toda a história do cuidado do bom pastor aqui na face da terra, ele resume toda a história do cuidado de Deus para a sua vida, para com o rebanho, e ali fazendo uma analogia com a maneira como o pastor cuida das ovelhas lá nos campos, e ele está dizendo para nós que assim é como Deus cuide de nós, as ovelhas do Senhor. E por mais que aqui nós tenhamos pastos verdejantes, por mais que aqui nós tenhamos águas tranquilas, por mais que aqui nós tenhamos refrigério no meio das angústias, por mais que aqui Ele prepara uma mesa para nós na presença dos inimigos, por mais que aqui a bondade e a misericórdia do Senhor sempre está nos acompanhando, mas o bom de tudo isso é a certeza de que no final nós habitaremos, no final ainda nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Que convicção fantástica era essa do salmista Davi. Traz para nós grandes ensinamentos para a nossa vida, que é também grande desafio, são grandes desafios para nós.
Existe um livro chamado Peregrino. Esse livro foi produzido, inclusive tem filmes, eu recomendo você assistir, chamado O Peregrino. Foi escrito o autor chama-se João Bunyan. E ele conta realmente a história do cristão, retrata de modo bem fantástico e de modo bem direto como é que é a jornada do cristão aqui na face da terra. É um filme muito interessante, um livro muito bom. Eu já li o livro, já assisti o filme, recomendo para você. Se você quer ter uma experiência de como é a jornada do cristão aqui na terra, marchando para além do rio, para o céu, marchando para a eternidade, marchando para a casa do Senhor, onde devemos habitar para sempre. E um dos personagens nesse livro que o autor denomina, chama-se Mente Fraca. E Mente Fraca é um dos trechos ali no livro onde diz que o Senhor Mente Fraca, ele fala da sua esperança de chegar ao lar celestial. E esse personagem, chamado Mente Fraca, ele diz o seguinte: mas estou resolvido a correr quando puder correr, a andar quando não puder correr, e a me arrastar quando não puder andar. Meu pensamento está fixado naquela terra que fica além do rio. Aquela terra que fica além do rio, que não tem pontes, apesar de eu ser, como você pode ver, uma mente fraca. A fixação desse Senhor mente fraca, que representa nós aqui, que somos fracos aqui na terra, na face da terra, estamos nessa caminhada para além do rio. Ele tinha uma fixação de que era chegar naquela terra além do rio que não tinha ponte. E o desejo da sua alma era correr e correr para que pudesse chegar mais rápido. Ele diz: eu estou resolvido a correr. Quando não puder correr, a andar. Quando não puder andar, a me arrastar. E me arrastar quando não puder andar. O desejo dele era chegar naquela terra além do rio que não tinha ponte. Porque ali ele tinha certeza de que a sua alma encontraria descanso, não é? Apesar de sermos quem nós somos. Muitas das vezes, meus queridos, os maiores alentos para a nossa vida, nós recebemos quando nós fixamos o nosso pensamento no além, naquilo que está diante de nós, naquela terra que fica além do rio que não tem pontes. Você sabia que é por causa dessa fixação na nossa mente, dessa terra que está além do rio que não tem ponte, ou seja, o céu, a eternidade? É quando a gente pensa sobre essa morada eterna, é que nós encontramos força para viver aqui do lado de cá do rio, de onde nós estamos. É que nós encontramos força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. É que nós encontramos força para suportar as dores que nos afligem, as dores físicas que todos nós sentimos em diferentes graus, as dores emocionais que nós sentimos e que os aparelhos clínicos são incapazes de diagnosticar, as dores espirituais, das provações, das angústias que nós sentimos na nossa jornada. Nós enfrentamos tudo isso com mais ousadia, com mais determinação e com menos sofrimento, quando nós estamos com a nossa mente fixada na terra que está além do Rio Azul. Quando nós estamos com a nossa mente fixada no céu, na eternidade, aquela morada que o Senhor foi preparar para nós. Porque a nossa vida aqui na face da terra, ela é passageira. Queiramos aceitar ou não, mas ela é passageira. Por isso nós devemos a cada dia nos preparar para a nossa jornada eterna com o Senhor. O salmista Davi, ele não tinha tanto conhecimento bíblico como nós temos hoje. O salmista Davi não teve o privilégio de ouvir ou de ver o texto sagrado que o Senhor Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, quando Jesus disse o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Davi não tinha conhecimento desse texto,
mas Davi tinha conhecimento do bom pastor, do Salmos 23. Davi tinha conhecimento pelo seu alto nível de intimidade que ele tinha com Deus. E isso lhe dava a certeza de que ele, ao passar por todas as tribulações aqui na vida, finalmente ele habitaria na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Que nós estejamos, meus queridos, a cada dia nos preparando para esse momento sublime da nossa vida. E quando nós estivermos focados na eternidade, na morada que está preparada para nós além do rio, nós vamos viver aqui com mais equilíbrio, com mais saúde física, com mais saúde emocional, com mais saúde espiritual. Porque a nossa fixação da nossa morada não está aqui, mas ela está na eternidade. O tempo aqui é curtíssimo, mas o tempo além do rio é uma eternidade. Que você e eu possamos, a cada dia, fixarmos a nossa mente naquilo que está além do rio. Que você e eu possamos, a cada dia, nos apegarmos à palavra do Senhor, e que o bom pastor possa estar nos acompanhando dia e noite, e que nós possamos desenvolver a nossa intimidade com Ele, de modo que possamos crescer espiritualmente, que possamos agarrar na sua promessa, que possamos nos preparar para esse dia maravilhoso da nossa partida desse mundo. É um momento difícil para quem fica, é um momento que muitas pessoas tentam adiar, mas para aquele que crê no Senhor, que acredita na palavra do Senhor, esse é o momento mais glorioso da experiência humana, porque é a sua passagem final para a vida eterna. É onde ele vai estar além do rio, e ali há a promessa do céu para a vida daqueles que abrirem o seu coração para o Senhor aqui na face da terra, para a vida daqueles que se arrependem dos seus pecados, que confessam-os diante do Senhor e que entregam suas vidas ao Senhor, aceitando-o como seu único Senhor e suficiente Salvador pessoal da sua vida. Você já fez essa decisão de vida? Se você ainda não fez, você está perdendo tempo. Eu desafio você a, nessa noite, a também se aproximar do bom pastor, a render-se a Ele, para que assim você possa ter segurança, paz e tranquilidade no seu coração, para o enfrentamento do momento final, no atravessar do rio da vida. Porque além do rio da vida, há uma morada que o Senhor foi preparar para a vida dos seus. O salmista Davi, devido ao seu íntimo conhecimento com Deus, ele escreve esse Salmos 23, descrevendo aqui aquilo que lhe dá a certeza de que no fim da sua vida, ele iria para os céus. Você já tem certeza para onde você irá no final da sua jornada? Quando a frieza, a fraqueza espiritual, rogo a Ti, ó Deus, por a vida daqueles que estão enfrentando um momento de perca, de solidão, por aqueles, ó Deus, que estão experimentando luto nesse tempo, ó Deus, de dificuldades, aqueles que perderam o ente querido na sua vida recente, ó Deus, ou a longo tempo, mas que ainda, ó Deus, luta com essa dificuldade para compreender, ó Deus, essa ausência. Eu rogo a Ti, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, como nosso bom pastor, assumir, ó Deus, o trono da vida de cada uma dessas pessoas, de cada um dos amados que nos assistem nessa noite, que ouvem a Tua palavra. Cada um, Senhor, com seus problemas e dilemas, nós nos apresentamos diante de Ti. E que o Senhor, como nosso bom pastor, que o Senhor possa cuidar, amparar, ó Deus, consolar, confortar, socorrer, sustentar a vida de cada um dos Seus servos. Que o Senhor possa, ó Deus, alimentar a fé deles a cada dia, ajudar-nos, ó Pai, como servos Seu, como pessoas que o Senhor nos ama, nos ajudar, Pai amado, a estarmos focados, ó Deus, na moradia celestial que está além do Rio Azul. Nos ajude, ó Deus, a focarmos na eternidade, e assim, Senhor, termos equilíbrio necessário e suficiente para enfrentarmos as tribulações do atravessar do rio da vida. Que o Senhor, como nosso bom pastor, que não nos falta,
continue conosco com a tua compaixão, com a tua misericórdia e com a grande e contundente convicção de que no final de tudo nós habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Ó Deus, que o teu amor alcance o coração de cada ouvinte, que o teu amor, ó Deus, contemple a fé de cada ouvinte, que o teu amor, Senhor, venha, ó Pai, fazer com que cada necessidade dos que estão ao nosso alcance nessa noite sejam supridas pela manifestação da tua graça e da tua misericórdia, que se renovam a cada manhã. Traga, ó Deus, esperança a todos nós, renove a nossa fé e nos dê, ó Deus, um restante de noite e de semana abençoado na tua presença, nos preparando para a eternidade. Ajude-nos a atravessar o rio, porque além do Rio Azul há uma eternidade que nos espera com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, que a graça do Senhor os acompanhe, e nós vamos encerrar o nosso momento da Palavra que Transforma de hoje, ouvindo novamente a canção Além do Rio Azul. Um grande abraço, até a próxima terça, com a graça e a paz de Jesus.